Primeiro, queria agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade de estar aqui em Coimbra outra vez. A gente veio aqui, tem o que? Ano passado, temos ano passado aqui, né, André? Mas faz tempo que a gente não vem aqui. E com o convite dos irmãos, a gente separou esse tempo de poder estarmos juntos. Amém. Para fazer o que os cânticos nos falaram. Sim. Para juntos sermos edificados como casa de Deus. Amém. Juntos cuidarmos desse jardim que é a igreja de Deus. Amém. Cada um de nós foi plantado nesse jardim para que cresça, para que manifeste a sua beleza. Sim. Não a nossa beleza, mas a beleza de Cristo através de nós. Amém. Através de cada um de nós aqui, não é? Louvado seja o Senhor. Amém. O tema dessa comunhão, conforme o André colocou no convite, está ligado com um versículo relacionado em 1 Tessalonicenses. Queria que vocês abrissem lá. Como a comunhão será hoje e amanhã, nós iremos então distribuir essa palavra em duas fases. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O versículo está relacionado dentro desse contexto aqui, a partir do versículo 4. Eu vou ler para vocês e depois então a gente vai trabalhar em cima disso, apresentando essa palavra. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz. Amém. E filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Amém. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém. E o tema da comunhão de hoje e amanhã é: somos filhos da luz, não vigiemos e sejamos sóbrios. Por que foi escolhido este tema? Eu creio que todos nós precisamos, como filhos de Deus, especialmente nós que estamos cada vez mais conhecendo a vontade do Senhor, nós sabemos também que os tempos finais, eles estão chegando. Para não dizer que já estamos vivendo as portas dos tempos finais. Porque nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos, temos mais familiaridade com a palavra de Deus, nós sabemos que as profecias que foram ditas, escritas, estão se cumprindo uma a uma, e todos os fatos que estamos vivenciando hoje, dentro da sociedade, do mundo, em todas as áreas, já não é de agora, já tem tempo já. No mínimo 5 anos para cá, na verdade muito mais, mas intensificando-se a partir de 5 anos para cá, nós sabemos que tudo está indicando a volta do Senhor. A palavra com respeito à volta do Senhor, ela foi muito enfatizada pelo próprio Senhor Jesus quando esteve aqui na terra. No seu ministério, ele praticamente conclui, na etapa final do seu ministério, ele dedica uma boa parte do seu discurso final para advertir os seus discípulos com respeito à sua volta. E como ele nos ama, e como ele ama o seu povo, ele não nos deixou às escuras. Amém. Não nos deixou na incógnita. Ele falou, não deixou claro como seria, quando seria, sim, mas ele deixou sinais. Amém. Dizendo, quando acontecer isso, atenção. Sim. Certo? Atenção. Então, isso mostra que ele também gostaria muito que nós exercitemos algo que está dentro de nós, chamado o espírito humano mesclado com o espírito de Deus. Amém. O Senhor não revela todas as coisas assim, de uma maneira imediata.
Ele vai revelando à medida que nós o descobrimos também. Amém. À medida que nós vamos entrando na intimidade com Ele, Ele vai revelando cada vez mais seu coração a nós. Amém. A palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, que é a Bíblia, a base na qual nós nos firmamos, e não há outro livro, não há outra escritura que substitui a palavra de Deus. Amém. A Bíblia é a Bíblia. Amém. Deus usa muitos servos e usou muitos servos ao longo da história da igreja, desde que a igreja foi estabelecida por Jesus na cruz. A igreja ela é fruto da cruz de Cristo, ela é fruto da morte e ressurreição de Cristo. Só Ele exclusivamente é capaz de produzir a igreja. Sim. Mas ninguém. Homem nenhum pode. Homem nenhum pode. Então nós temos, até mesmo que nós aqui modificamos um pouco o nosso palavreado, quando a gente diz a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, a gente pode dizer no sentido da assembleia, tá certo? No sentido de uma congregação. A congregação ali é a congregação ali, mas a igreja, no sentido original da palavra, de acordo com Mateus 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja a ser edificada é exclusividade de Cristo. Amém. Amém. Ninguém mais pode edificar igreja alguma. A igreja não pertence a homens, nunca pertenceu. Instituições pertencem a homens. Religiões pertencem a homens. Mas a igreja originalmente pertence ao Senhor. Amém. Porque ela é fruto da morte e da ressurreição de Cristo. Mexer com a igreja, tratar das coisas da igreja, tem que ser tratado dentro da realidade de Cristo. Ele é o autor. Ele que gerou. E para cuidar dela e para edificá-la, também tem que ser a partir de quem a originou. Amém. O autor da igreja é Cristo. Aquele que a originou é Cristo. Eu não tenho direito, nem você, ninguém, de interferir no processo da edificação que não seja segundo o seu coração. E como nós vamos saber como edificar a igreja segundo o seu coração? Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Amém. Nós temos que entender aquilo que Ele deixou, Ele mesmo no seu ministério, e depois Ele deixou por meio dos seus apóstolos, e que foi registrado hoje como a Bíblia. No Velho Testamento temos todos os profetas, os patriarcas, 39 livros, que na verdade eles não são a essência principal, porque hoje nós temos o Novo Testamento, que é a nova aliança, que é a realidade, e o Velho Testamento, ele vem como uma sombra para o quê? Confirmar a realidade. Amém. Mas hoje muitos, infelizmente, vivem no Velho Testamento, querendo trazer a realidade do Velho Testamento para o Novo. Não, o velho já foi cumprido. O Velho Testamento ele já foi, a velha aliança já foi cumprida por Cristo. Amém. Homem nenhum pôde cumprir a velha aliança, só Cristo que pode. Então, Cristo já cumpriu a lei, tudo já está passado. Agora Ele estabelece conosco uma nova aliança. Amém. Essa nova aliança está relacionada com a sua igreja. Amém. Que Ele mesmo edifica e está edificando. Ele gerou na cruz, e hoje, por meio de todos nós, que somos produto do seu gerar, produto da sua cruz, nós estamos juntos hoje, edificando a igreja, a casa de Deus. Amém. Só que todos nós precisamos fazê-lo com muito temor e tremor, para que aquilo que nós façamos na edificação da igreja seja unicamente conforme aquilo que Ele determina na sua palavra. Não podemos fugir dela, não podemos inventar, não podemos seguir os padrões da religião, não podemos seguir os padrões do mundo, não podemos seguir os padrões da sociedade, entende? Nós podemos sim, como algo normal,
cuidar de alguma coisa exterior, cuidar das coisas bem feitas, fazer uma coisa bem feita, isso é muito importante. Mas a essência espiritual, ela precisa ser algo totalmente pura. Amém. Totalmente sem fermento. Sim. Hoje, infelizmente, o mundo cristão, né, podemos dizer, a igreja como um todo, o cristianismo, são todos filhos de Deus desde que nascidos de novo, desde que gerados pelo sangue de Cristo e pela vida de Deus, mas não podemos negar que existe muita contaminação, existe muito fermento. Sim. E o Senhor mesmo nos acautelou os discípulos para nós acautelarmos do fermento dos fariseus e dos saduceus, significa da própria religião. Hoje o Senhor quer nos trazer de volta a pureza, a pureza da sua palavra, a pureza daquilo que Ele sempre desejou. E para isso nós precisamos aprender a conhecer o seu coração e, como atitude nossa, ele depende de uma atitude de cada um de nós, de, uma vez visto a luz, tomarmos a atitude de nos despojar, de nos despir de qualquer conduta, ação, palavra, atitude que não venha contribuir na edificação da sua igreja. Sim. Compreende isso? Amém. Por exemplo, alguém, ele planeja uma construção. O arquiteto faz o desenho, ele tem a ideia do que ele deseja, vem os engenheiros para entender o que o arquiteto quis fazer, e ele vai fazer de tudo para que aquela ideia do arquiteto seja executada, conforme todas as características e os cuidados necessários para que aquela construção ela seja exatamente como foi desenhado, com a devida segurança, né? Com todos os critérios necessários para que aquilo ela exista, aquela construção exista. Então, não importa se é o engenheiro, se é o decorador, se é o calculista, todos precisam trabalhar em cima do projeto original. Amém. O engenheiro não pode chegar assim, não, mas eu acho que preciso colocar isso aqui. Ele não tem que achar nada. Ele tem que perguntar para o arquiteto: o que você quer? Eu quero isso aqui, então vai ser isso aqui. Como que eu vou conseguir? Bem, você vai ter que estudar um jeito de chegar naquilo, não é? Logicamente, o Senhor, o Deus como arquiteto de todas as coisas, Ele não deixa assim, não, você vai fazer, não, Ele deixa aqui todos os caminhos para que nós possamos edificar como deve ser, tá certo? Os princípios já foram lançados. Nós temos todos os princípios, temos todas as diretrizes que estão onde? Na palavra do Senhor. Amém. E aí nós temos que buscar na palavra. Sim. Quando a gente fala edificar a casa de Deus, edificar a igreja, diz respeito diretamente a você e a mim. Nós não podemos pensar isso de uma maneira muito geral. O geral depende do detalhe. O detalhe é você e eu. O detalhe sou eu e a minha casa. Amém. O detalhe é você e a sua casa. Amém. O detalhe é você com os irmãos com quem você convive. O detalhe é você dentro da sociedade que você está. Compreenderam? Amém. Porque o todo depende do detalhe. Aqui nós temos uma sala. É uma sala que nós estamos usando. Você vê o todo aqui. Mas se você quiser parar, você vê detalhes aqui. Sim ou não? Sim. Você vê detalhes de placas e madeira. Você vê espelhos. Você vê um piso. E você vê que esse piso não é um piso inteiriço, ele é piso encaixado. Então, você vê pedaços que quando você entra, você não vê o pedaço. Você vê o todo. Mas para que o todo possa ser agradável, porque os pedaços, eles estão adequados. Amém. Amém. Concordam? Sim. Igual nós. Eu estou aqui falando, meu corpo está movimentando-se. Você não vê o detalhe dos membros. Você vê o todo. Correto? Agora, se alguma coisa estivesse errado em mim, alguma coisa estivesse fora do lugar, vocês iriam ver o detalhe. Correto ou não? É verdade. Por exemplo, o certo é estar aqui.
Entendam bem, aqui não estou de forma alguma trazendo nenhum tipo de menosprezo a ninguém que tem algum problema físico. Mas se eu chegar aqui, desse jeito aqui, vocês vão ver um corpo, mas vão falar assim, ele não está na condição normal. Tem um detalhe que está chamando a atenção. Entenderam? Sim. Toda vez que detalhe chama a atenção, tem alguma coisa errada na identificação. Correto? Quando tudo está normal, você não vê detalhe, você vê o todo. Amém. Quando alguém se sobressai, é um detalhe, que não pode. Mas quando você está no geral, todo mundo está funcionando e tudo, você não vê um ou outro, você vê o todo. Por isso que a igreja, graças ao Senhor, nós prezamos muito o funcionamento de cada membro do corpo de Cristo. Cada um de vocês é importante. Cada um de nós é importante. Quando você ora, você ora dentro do todo. Quando você canta dentro do todo. Quando você compartilha dentro do todo. Quando você fica em silêncio, você fica em silêncio dentro do todo. Mas no final, você vê o todo, você não vê o detalhe. Compreenderam? Sim. Agora, quando existe alguma coisa em destaque, mais que o normal, tem alguma coisa errada na edificação. Você não vai ver nenhuma coluna fora de lugar, não é? Você vai ver, você não vê um prego fora de lugar. Tudo tem que ser no seu devido lugar. Sim. O corpo também é assim, certo? Quando ocorre um acidente de trânsito, vocês já ouviram falar de fratura exposta? O que aconteceu? O osso furou, né? E apareceu fora do corpo. Mas ele é osso, não é? Ele é corpo, não é? Mas por que aquilo está errado? Saiu fora do lugar. Né? Saiu fora do lugar. Ele se desencaixou. Então, quando alguma coisa está fora do lugar na igreja, é porque houve algum desencaixe. E quando houve esse desencaixe, tem alguma coisa errada na edificação. Aí o Senhor tem que vir para colocar em ordem. Amém. O Senhor tem que vir para ajustar. Sim. Então todos nós, irmãos, irmãs, nós temos que estar abertos. Amém. Porque nós amamos ao Senhor que nos chamou. Amém. Nós louvamos a Deus porque não estamos aqui por vontade própria. Estamos aqui porque um dia o Senhor nos elegeu e nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém. Amém? Nós pertencemos ao Senhor, Amém. escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. Aleluia. E Pedro fala que ele nos elegeu, somos eleitos na presciência de Deus. Antes que houvesse mundo, no pré-conhecimento de Deus, ele já sabia que nós aqui estaríamos na presença dele. Amém. Certo? Sim. Nós havíamos sido já escolhidos por ele. Agora, escolhidos por ele não para fazermos a nossa vontade, mas para nós sermos trabalhados para fazer a vontade dele. Amém. Dentro do plano dele, dentro da vontade dele. Amém. E o que tem a ver com o que nós estamos lendo então aqui com respeito à volta do Senhor? Porque a volta do Senhor, dentro do conceito claro do que o Senhor deseja no seu plano, significa conclusão da sua obra. Tá certo? Quando ele voltar, é porque a sua obra já estará na conclusão. Certo? Ou já estará chegando aos finalmente. Aí nós temos que ver a conclusão e ver a nossa condição hoje. Para ver, eu estou no ritmo para chegar na conclusão? Eu estou me preparando para essa etapa final? Porque, por um lado, nós gostamos muito daquele versículo em Filipenses capítulo 1. Filipenses 1 diz assim, Filipenses 1, versículo 6, né? Muitos conhecem esse versículo, muitos proclamam esse versículo, e diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Certo? O que é o dia de Cristo Jesus?
é também chamado de dia do Senhor, é também chamado de aquele dia, tá? Então, tudo voltado para um dia específico, que diz respeito à volta do Senhor. Então, Ele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Ele há de completá-la. Se Ele nos chamou, Ele vai completá-la. Só que Ele vai completá-la não forçando nada sobre nós, mas esperando que nós nos disponhamos para cooperar, que Ele complete em nós. O Senhor, Ele não é um Senhor invasivo. Amém. Ele não é um Senhor ditador. Não, Ele é um Senhor que nos respeita. Mas não quer dizer que, por nos respeitar, Ele vai deixar que nós caminhemos na velocidade que nós queiramos. Mas porque Ele nos ama, Ele às vezes Ele cria situações para a gente voltar para Ele. Amém. Correto ou não? Sim. Eu não sei quantos aqui de vocês são pais, certo? Se não são pais ainda, vocês são filhos pelo menos. Eu sou pai e também sou filho. Eu me lembro claramente quantas vezes que meu pai, minha mãe usaram de situações para me trazer de volta por alguma questão. Graças ao Senhor nunca me desviei longe, não, sempre tive, né? Mas a gente sempre, na adolescência, na juventude, né? Mas sempre ali o pai e a mãe tentando nos guardar, certo? Amém. É por ser severo ou por ser amoroso? Por ser amoroso. Mas nós entendemos às vezes como severidade. E não é severidade, é amor. O Senhor nos cerca aqui, nos cerca ali, permite que passemos por tribulações, por provas, por situações que parece, puxa vida, Deus me abandonou. Não, na verdade, o Senhor, Ele nos cerca aqui, nos cerca ali, porque Ele sabe que nós estamos nesse caminho, tomando um caminho que daqui a pouquinho, agora parece que não é muito longe não, está assim, mas daqui a 200 metros você vai estar altamente desviado. E o Senhor, por nos amar, falou assim: não vou deixar, eu vou cercar, porque eu amo esse meu filho. Amém. Eu escolhi ele. Amém. Se eu escolhi ele, não vou deixar ele desviar. Agora, sem dúvida, no desvio sofre tribulação, tem sofrimento, não é? Quantos de nós já não tivemos essa experiência de sofrermos? Agora, esse sofrimento é castigo de Deus? Não, é o amor do Senhor por cada um de nós, para nos trazer de volta a sua presença. Amém. Sabe por quê? Porque Ele quer completar em nós uma obra. Amém. Ele falou assim: eu não paguei um preço de sangue para deixar ele sair, desviar. Eu chamei ele, eu o salvei, eu o pré-conheci antes da fundação do mundo. O Pai vai falar: eu o pré-conheci. Mas, e agora? Eu o salvei no tempo, ele está se desviando. Eu não paguei preço para ver ele se desviar, não. Eu não morri naquela cruz lá para ver meu filho se desviar, não. Se eu chamei, eu escolhi, ele vai ficar do meu lado. Amém. Porque eu o amo. Amém. Eu a amo. Amém. Compreenderam? Então nunca olhe para dificuldades como castigo, não, é simplesmente o amor do Senhor. Amém. E o amor do Senhor, ele se traduz também em disciplina. Hebreus capítulo 6, Hebreus 12. Hebreus 12. Senhor Jesus. Amém. Fala assim, versículo 4: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor,
nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Amém. E açoita todo filho a quem recebe. Amém. Por quê? Agora eu faço a seguinte pergunta para nós todos, inclusive para mim. Nosso caminhar no Senhor, desde que Ele nos salvou até hoje, não importa o tempo, quanto tempo você foi salvo, recebeu o Senhor, vai ver o seu caminhar. O seu caminhar sempre foi reto, retinho. Sempre foi fazendo a vontade do Senhor. Nós já não somos filhos dele agora? Desde que nós recebemos ao Senhor Jesus, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não nascidos da carne, não nascidos da vontade do homem, não nascidos da vontade do sangue, mas nascidos de Deus. Amém. Então nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, escolhidos, salvos, redimidos, pré-conhecidos antes da fundação do mundo. Certo? Pago por alto preço, preço de sangue. Sangue derramado por um viver de 33 anos e meio. Sofrido como homem. Concorda ou não? Sim. A vida do Senhor Jesus por 33 anos e meio de sofrimento, de dificuldade. Não tinha nem lugar para repousar sua cabeça. É, não é? Jesus não disse: as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. E isso era verdade, porque ele era menosprezado. Mas ele sabia que ele tinha que passar por tudo isso. Sabe por quê? Porque o que o movia era o amor que ele tinha, primeiramente, por aqueles que estavam vivendo com ele, os seus discípulos. Amém. Preparando-os como a primeira leva, mas também ele já estava pensando em você e em mim. Amém. Ele falou, com certeza, vale a pena tudo que eu estou passando, porque o fruto do meu penoso trabalho eu ficarei satisfeito. Amém. Onde está escrito isso? Isaías 53. Tá? Depois você lê lá no finalzinho, Isaías 53. Diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, quando o Senhor olha hoje para todos nós, mesmo que nós não tenhamos sido talvez tão fiéis como deveríamos até agora, mas não importa, quando Ele olha para nós, fala assim: estou satisfeito, porque uma coisa é certa, eu consegui resgatar todos eles. Agora, correção cabe ao Pai, disciplina cabe ao Pai, né? E nós, e o Pai, porque nos ama, Ele vai nos disciplinar, vai nos corrigir, porque Ele quer nos levar a completar essa obra que Ele começou a fazer em nós. E sabe qual que é a obra que Ele quer completar? Que Amém. Nós sejamos conformados a Ele totalmente. Amém. Quando a gente convive, às vezes a gente convive com certos irmãos ou com certas irmãs, que você fala: poxa, é tão bom estar com esse irmão, essa irmã, eu sinto assim a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quanto mais de Cristo nós tivermos, mais agradável nós seremos. Amém. Mas quanto menos de Cristo nós temos, desculpe, nós somos desagradáveis. Porque o velho homem é desagradável. Mas quanto mais de Cristo está em nós, mais agradáveis seremos. Amém. E uma coisa, também mais agradáveis seremos para o Senhor. Amém. Você vai falar assim: opa, valeu a pena eu pagar o preço por este. Amém. Valeu a pena eu ter pago o preço por esta. Amém. E uma coisa que o Senhor ama, chama-se obediência. Amém. É, não é? Nós não obedecemos por raiva, ou por eu tenho que obedecer. Não, nós obedecemos por amor. Amém. Porque, irmãos e irmãs, o amor dele é impagável, que mesmo que consigamos obedecer 100%, não pagaremos jamais o amor que ele pagou por nós. Amém. Não é verdade? Então nós vivemos, porque vivemos o amando e o amaremos até o final, porque ele nos amou até o final. Amém. Ele nos amou até o fim. Ele vai nos levar a completar essa obra. Amém. Em cada um de nós. Amém. Então ele sabe exatamente o que cada um necessita. Sim.
Eu sou pai de 2 filhos, um com 30 anos já casado, outra com 26. São filhos já maiores e tudo, mas nunca deixe de ser pai. Minha mãe nunca deixe de ser mãe. Está sempre ali pendente, sempre perguntando, e aí, como é que tá? Quando chega no horário, não chegou, preocupado. Mas eu já sou maior de idade, tem que ficar preocupado com o horário que eu chego. Lógico, pai e mãe é assim. Sim. Não adianta condenar. Eu quero ver quando você for pai e mãe. Você vai ver que é a mesma coisa. Acabo de receber uma mensagem de uma irmã lá de Brasília, dizendo: irmão, ora pelo meu filho. Ele foi para um evento e até agora não voltou, 2h30 da madrugada. Ora por ele. E o menino já é maior de idade, já trabalha, já tem tudo, mas mora com a mãe ainda. Mas a mãe está preocupada. Aí depois ele chega em casa de manhã, 8 da manhã, dormir na casa de um colega. Então por que não avisou a mãe? Dá uma ligada, avisa a mãe. Mãe é assim, pai é assim, fica preocupado. Mas você vê que o ser humano, ele quer sempre viver uma vida independente. Não tem que dar satisfação para ninguém, não. Por um lado está certo, não temos que dar satisfação para ninguém. Mas sabe que para o Senhor nós temos que dar? Amém. Nós temos que dar satisfação para o Senhor. Porque o Senhor, no final, Ele está querendo nos moldar e nos conformar ao que Ele é. Amém. Não individualmente apenas, mas como igreja. Ele quer apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Amém. Onde está isso? Efésios. Não, deixa eu acabar de ler aqui, versículo 7 de Hebreus 12. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Glória a Deus, irmãos e irmãs, nós não somos bastardos. Amém. Nós somos filhos legítimos do Senhor. Amém. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Amém. E então viveremos? Amém. Pois ele nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Amém. Sabe qual que é o alvo final da nossa disciplina, do Senhor nos ajustar para que nós sejamos participantes da sua santidade total? Amém. O que é ser conformado a Cristo? É ser santo como Ele é. Amém. Amém. O que é ser conformado a Cristo? É ser exatamente puro como Ele é. Amém. Você e eu estamos satisfeitos com a nossa impureza? Nós amamos a nossa impureza? Amamos? Não. Nós não amamos. Nós detestamos a nossa impureza. Mas nós somos muitas vezes ainda escravos dela. Nós detestamos o pecado que está em nós, nessa natureza pecaminosa. Mas ainda nós muitas vezes somos escravos dela. Mas o Senhor quer nos libertar de tudo isso. Por um lado já nos libertou na cruz de uma vez por todas, mas no dia a dia isso se aplica na realidade a nós quando nós o tomamos. Quando nós tomamos posse daquilo que Ele é, daquilo que Ele fez, para nos despojarmos dessas coisas todas. E uma vez que nós nos despojamos, nós temos também que nos revestir. Vou chegar daqui a pouco lá. Então, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Isso é verdade. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então você vê, por um lado ele fala de santidade aqui, por outro lado ele fala de justiça. O que é justiça e o que é santidade? São os atributos de Deus. Ou seja, à medida que nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, estamos sendo santificados, disciplinados, corrigidos pelo Senhor na nossa caminhada, estamos nos revestindo dos atributos de Deus, que é santidade, justiça e por final será o que? Glória. Amém.
seremos conformados ao que Ele é. Amém. Amém? Nós seremos conformados ao Filho primogênito. É isso que o Senhor quer de nós. Eu pergunto, há coisa mais gloriosa que isso? Se você vislumbra isso, você fala, puxa, é isso que eu vou ser, é isso que nós seremos como igreja. Eu vou contribuir com o Senhor. Eu vou cooperar, eu agora entendo por que eu passo por isso, por que eu passo por aquilo, é para que eu seja conformado a Cristo. Amém. Amém. Para que mais e mais eu seja santo como Ele é. Amém. Mais e mais eu seja puro como Ele é. Amém. Mais e mais eu seja justo como Ele é. Amém. Não pelo nosso esforço, mas pelo trabalhar da sua vida dentro de nós. Amém. Que hoje habita no nosso espírito. Nossa. Tá, muito bem. Por isso é que ele termina aqui, falando no versículo seguinte: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Não se extravie o que é manco. O que significa extraviar o que é manco? O que se refere isso? Se refere ao nosso andar, certo? O manco, ele está andando, certo? Está tendo um andar manco, andar inadequado, e pode se extraviar. Então, aqui o apóstolo fala: restabelecei as mãos descaídas. Em outras palavras, levanta seus olhos, levanta suas mãos, não fica para baixo, não permita que a depressão venha, não permita essa opressão. Levante-se. Levanta suas mãos descaídas. Amém. Fortaleça seus joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés. Endireite o seu andar. Endireite o seu caminhar. Amém. Aí vem a ver, agora tem a ver o nosso caminhar com o nosso viver e com as nossas vestes. Certo? O dia a dia nosso é um caminhar. É um caminhar na presença do Senhor. Amém. Nós temos que ser curados, como diz aqui. Quem quer ser curado nessa noite? Amém. Nós queremos ser curados. Amém. E nós somos curados não porque é o nosso esforço, não. Tem um caminho muito prático. Se nós aprendemos a tomar esse caminho, está tudo certo. Muito bem. Se é para andar, fazer caminhos retos para nossos pés, então vamos pegar um versículo apenas, que você vai entender o que diz. João 14, versículo 6. Alguém pode falar até de cor. Acho que todo mundo conhece esse versículo. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, este caminho que é Jesus nos leva a quem? Ao Pai. Quando diz leva ao Pai, não é só levar para um lugar, é para levar para dentro dele. Amém. Para dentro dele, do que ele é. Nós estamos sendo levados para dentro do que Deus é, do que o Pai é. E quem é o caminho? Cristo. Há outro caminho? Não. Então, fazer caminho reto para os vossos pés, em outras palavras, começa a caminhar em Cristo. Amém. Amém. E aí diz um versículo em Colossenses 2. Colossenses 2. Versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Assim como recebestes Cristo Jesus como Senhor, ou seja, nós recebemos quando a gente creu. Foi um fato. Eu recebi Cristo Jesus, meu Senhor.
Eu criei nele. Eu o recebi. Eu recebi. Certo? Agora ele é meu. Amém. Eu criei nele. Assim como eu criei nele, agora eu preciso andar nele. Amém. Amém. Por isso não basta eu só crer. Tem que andar. Amém. Andai nele. Mais ainda. Nele radicados e edificados. E confirmados na fé. Não só andar, mas lançar raízes nele. Isso significa um viver totalmente em Cristo diariamente. Quantos de vocês todos os dias acordam pela manhã? O André falou, a vida corrida de vocês aqui em Coimbra, alguns trabalhando, sai cedo, volta tarde, trabalha sábado, trabalha domingo. Você sabe muito bem a rota que você tem que tomar todos os dias da sua casa para o seu trabalho. E você tem que andar por essa rota todos os dias. Você paga o preço para andar nessa rota todos os dias, porque você tem um objetivo. Irmãos, irmãs, nós não podemos perder a nossa rota espiritual. Amém. Nós temos que saber onde andar na rota espiritual todos os dias. Amém. Andar em Cristo. Amém. Andar nele. Radicar-nos nele. Agora, infelizmente, vem a religião, vem um montão de coisas para tentar nos distrair com outras coisas. Sim. E muitas vezes são com o quê? Com atividades. Atividades externas. Faz isso, faz aquilo. E assim você está agradando a Deus. Faz isso, faz aquilo. E tira você do caminho que é Cristo. Amém. Concorda com o que eu estou falando? Entende o que eu estou falando? O Senhor não está atrás de atividades. O Senhor é um Deus, o Senhor é um Senhor simples. Ele quer que nós simplesmente vivamos o que está aqui. Ande em mim. Amém. Se radique em mim. Amém. Certo? E tudo vai bem. Amém. Me tome como o único caminho. Amém. Amém? Amém. O caminho é o Senhor. Amém. Temos que andar nele todos os dias. Andar nele todos os dias. Aí você vai perguntar, irmão, e como que a gente anda o Senhor todos os dias? Como que a gente anda no Senhor todos os dias? O Senhor nos deu várias não posso usar a palavra ferramentas. Nos deu várias maneiras. Tá? Primeiro, invocar o nome do Senhor. Nossa. Certo? Ele é rico para com todos os que o invocam. Senhor Jesus. Invocar o nome do Senhor na Bíblia é mencionado mais de 300 e poucas vezes. O primeiro que invocou o nome do Senhor foi Enos. Certo? Enos. Abel foi morto por Caim. Daí Outro filho. Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Sete gerou a Enos. Enos significa frágil, fraco e mortal. E aí quando ele percebe a sua condição de fraco, frágil e mortal, ele então fala assim: daí os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é uma mágica, não é uma regra, não é uma prática exterior, não é uma coisa que sai da boca para fora, tem que sair do nosso coração. Amém. Como sinal claro que eu invoco o nome do Senhor, porque eu sei que não posso um minuto sequer viver independente dele. Amém. Invocar o nome do Senhor é total dependência do Senhor. Amém. Porque nós conhecemos nossa condição de fraco, frágil e mortal. Amém. Você entra neste mundo, nessa caminhada neste mundo, no dia a dia, numa condição de fraco, frágil e mortal. Porque nós somos. Só que quando você invoca o nome do Senhor, exatamente como Paulo disse: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Amém. Porque nós conhecemos nossa fraqueza, nós nos investimos no nome do Senhor, porque nós invocamos. Nós nesse momento nós somos fortes. Correto? Não somos fortes em nós mesmos, nós somos fortes em Cristo. Então invocar o nome do Senhor. Outra questão, uma vida intensa de oração. Um cristão que não ora não consegue caminhar na presença do Senhor. A oração, volto a dizer, esqueçam das orações de forma religiosa. Oração, não existe fórmula. Como orar? Aí eu pergunto para você, me responda, como falar?
Como é que você fala? Como é que você fala? Abrindo sua boca. Como você fala? Abrindo sua boca. E quando você abre a boca, o pai ou a mãe vão entender? Vão. Pergunta para o Samuel, para a Raquel. Pro André, Raquel, o senhor entende o que o Samuel fala? Ah, lá vem ele. Certo? Ele por acaso fica preocupado. Ah, meu Deus, como é que eu vou falar com meu pai? Como é que eu vou falar com minha mãe? Como é que eu vou pedir? Como é que eu vou falar que eu estou com fome? Como é que eu vou começar a frase? É, não é? Sabe por que a gente fica travado? A religião nos matou. Nós fomos mortos pela religiosidade. Fomos criados dentro do ambiente. Não, para você orar. Aí às vezes a gente fala, eu não sei orar. Então se você não sabe orar, você não sabe falar. Então você é mudo. Mas nós somos mudos? Não. Nós éramos mudos quando éramos adoradores de ídolos mudos. 1 Coríntios 12. Mas agora, nosso Deus é um Deus que fala. Amém. É a própria palavra. Amém. E Ele então hoje está dentro de nós. Ele abre a nossa boca para a gente poder falar com Ele. Amém. Como? Não importa. Fale com Ele. Amém. Falar com Ele é orar. Amém. Não fica olhando para como os irmãos oram. Sabe? Não fica olhando, puxa, aquele irmão ora bonito, aquele irmão ora bonito. Esquece. Não existe quem fala, mas nós não estamos aqui fazendo competição de oratória. Na igreja não é competição de oratória, de redação. Eu quero abrir meu coração para o meu Pai. Amém. Eu quero abrir meu coração para o meu Senhor. Amém. Desde que Ele me entenda o que eu quero, é o que importa. Amém. Se você não entendeu, não importa que eu não estou orando para você. Eu estou orando para o Senhor. Eu não estou orando para que os irmãos entendam. Eu estou orando para o Senhor. Amém. Se o Senhor me compreendeu, aleluia. Amém. E nós temos que ficar contentes quando a gente vê um irmão, uma irmã orando, liberando o seu espírito. Amém. Porque no final é isso que vai fazer a conexão com o Senhor. Amém. Se ora longo, ora curto. Na verdade, até eu recomendo, quando a gente está junto em oração, vamos aprender a orar mais curto, não ora tão longo, sabe? Porque para dar chance para todo mundo orar, sabe? Né? E você pode orar 3, 4, 5 vezes, não tem problema durante a oração, mas sempre ore com o coração aberto. Amém. Sincero diante do Senhor. Amém. Isso vai fazer com que nós caminhemos nele. Amém. Se você é uma pessoa que constantemente invoca o Senhor, está sempre com o espírito de oração, você está caminhando nele todo dia. Eu quando estava vindo de Lisboa para cá, estava no trem, né? Eu atrasou um pouco, porque esqueci minha carteira no hotel, perdi o trem, fui pegar a carteira. Aí tive que comprar de novo o comboio, né? Mas não importa, cheguei tranquilo aqui. Amém. E dentro do trem ali sentado, fazendo o quê? Orando. Senhor, o que falar, Senhor, em Coimbra? Senhor, prepara. O que versículo? Eu estava orando, aí apareceu um versículo. Opa, vamos abrir aqui, anota. Aí fecha de novo, começa a orar, Senhor. E agora? Opa, aparece um versículo, anota. Né? Aí chegamos na casa do André, almoçamos e tudo. Vamos para o quarto, descansei um pouquinho. Acordei de novo, Senhor. O que o Senhor vai falar? O que o Senhor quer falar hoje? Amém. Sabe? Não é eu preparando, depender do Senhor. Em comunhão ali, invocando o Senhor Jesus. Oh, Jesus. Né? Você vai trabalhar, você vai fazer qualquer coisa, irmãos. Eu recomendo que vocês incluam o Senhor Jesus em tudo que você fizer. Amém. Tudo. Vou no supermercado comprar arroz. Fala assim, vai comigo, Senhor. Eu quero comprar. Oi? Ainda mais pelos preços. Ainda mais pelos preços. Senhor, sabe o que é isso? Isso é um exercício de depender do Senhor. Quanto mais você depende do Senhor, até mesmo nessas mínimas coisas, eu vou dizer uma coisa, mais o seu espírito será sensível ao falar do Senhor. Amém. Você não fala só nas grandes coisas. Não. Você começa falando nas pequenas coisas. Amém. E é nas pequenas coisas que Ele quer que nós aprendamos a Oh, depender Senhor dele. Jesus. O Amém. problema é que o ser humano,
de maneira inconsciente ou consciente, fala assim: isso que eu sei, não vou precisar incomodar Deus. Isso eu sei fazer sozinho. Tá bom, vai e tente. Não que vai dar errado, mas a questão é ser feita corretamente. A questão é, se aquilo foi feito com Deus, não é muito mais gostoso? Se aquilo foi feito com oração, não é muito mais gostoso? Que você teve a presença do Senhor naquela pequena coisa. Amém. Você não teve uma experiência maior com o Senhor ali? Amém. Puxa vida, é tão bom. Porque assim, da sua boca, só vai sair louvor. Não é? Obrigado, Senhor, pela vaga que o Senhor me deu para estacionar o carro. Até isso é verdade. Até isso. Senhor, obrigado, Senhor, que não gastei o dinheiro que eu pensei em gastar no supermercado, que o Senhor não me deu paz em comprar aquilo. Amém. Você teve experiência com Deus. E isso você vai falar: mas isso, irmão, vai me fazer crescer? Vai, porque você está cada vez mais conhecendo a intimidade do Senhor nas pequenas coisas. E o Senhor vai poder também abrir as grandes coisas para você. Porque nós estaremos constantemente sensíveis. Isso é caminhar. Isso é andar nele. Mas o que? Como nós podemos andar nele? Uma das coisas que eu gosto muito é cantar também. Cantar, ouvir louvores, desfrutar dos hinos, porque isso também mexe com a nossa emoção, mexe com o nosso coração. Quantas vezes cantando eu choro diante do Senhor, quantas vezes eu canto eu rio diante do Senhor, e aquilo me enche, aquilo me traz comunhão com o Senhor. Então tem muitas maneiras para a gente poder andar nele todos os dias. Se eu ando nele todos os dias, significa que eu estarei revestido dele todos os dias. Amém. O nosso andar, no final, diz respeito à nossa conduta. Correto ou não? Sim. O nosso andar, ele é sinônimo da nossa conduta. Então, não tem um ditado que diz assim: diga com quem tu andas. Diga com quem tu andas. Exatamente. Exatamente. Se você anda com Cristo todo dia, você vai ser como quem? Amém. Como Cristo, não é? Correto? Então, daí, irmãos, a gente vai ver aqui, ó. Apocalipse. Apocalipse capítulo 16. Versículo 15. Nós começamos falando nessa noite sobre a volta do Senhor. Que estamos em tempos finais, que o nosso andar está relacionado à volta do Senhor. E eu faço questão, irmão, de deixar bem claro isso hoje, amanhã, que uma das coisas principais com respeito à volta do Senhor hoje é um andar com vigilância, com sobriedade, com perseverança, com cautela, com uma atitude despertada, prontidão. Muito mais agora que se refere à volta do Senhor. Todas essas palavras que eu falei precisam estar na nossa sensibilidade. Correto? Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, quando está ali nessa questão de guerra ali da Ucrânia e Rússia, certo? Querendo ou não, os países todos da Europa estão no estado de prontidão. Não é? Nós não estamos sentindo, mas os governos estão no estado de prontidão. Especialmente quem está fazendo fronteira com esses países. Estão todos de prontidão. Certo? Exércitos preparados, soldados preparados, armamentos preparados, prontos para convocar pessoas para poder ir para a guerra. Está de prontidão, porque existe uma ameaça. Existe algo que está vindo. A nossa prontidão não é por uma ameaça. A nossa prontidão é porque o Senhor está mostrando. Gente, estou dando sinais. Amém. Eu estou voltando. Amém. Despertar.
hora de despertar, hora de acordar, hora de se revestir. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Certo? Interessante que para andar, ninguém anda nu. Todo mundo aqui está vestido. Então, quando você vai caminhar, você tem que estar revestido. Certo? Você pode estar revestido de uma coisa ruim, mal vestido, ou você pode estar bem vestido. Quando nós éramos pecadores, não éramos escolhidos, não havíamos ainda, né? Vamos colocar assim, não digo escolhido, porque o Senhor já nos escolheu, mas não havia ainda alcançado a execução disso. Como era a nossa vestidura dentro do mundo? Era uma vestidura de pecado, totalmente degradada, não é? Era o velho homem, certo? Vou ler daqui a pouquinho como é que é a nossa vestidura antes. Mas depois que recebemos o Senhor Jesus, o Senhor, Ele joga fora a nossa vestidura velha, e Ele vem com a nossa vestidura. Nós nos revestimos de Cristo como a nossa justificação. Nós não podíamos apresentar diante de Deus como nós estávamos, porque éramos pecadores, estávamos em condição totalmente iníqua, inadequada. Então o Senhor Jesus vem, morre na cruz, Ele cumpre a justiça de Deus e a sua justiça, e Ele como justiça vem e nos reveste para que nós agora sejamos apresentados diante do Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então agora neste andar, nós temos que andar sempre revestidos de Cristo. Amém. Para ser nosso viver aprovado por Deus. Amém. Então não podemos andar nus. Que significa andar nu? Você se despoja das coisas do velho homem, mas não se reveste do novo homem. Se despoja do velho homem, mas não se reveste de Cristo. Não, nós temos que nos revestir de Cristo diariamente. Amém. Para que não seja vista a nossa vergonha. Amém. Ele fala: vigiai e guardar as vossas vestes. A sua conduta, a nossa conduta, o nosso dia a dia. Nosso dia a dia. Quando as pessoas olham para o nosso dia a dia, a quem as pessoas veem? Vem ainda o nosso velho homem, o velho Salomão, o velho André, ou fala: opa, esse aí está diferente, ele está com uma roupa diferente, ele está tendo conduta diferente. O que está acontecendo com ele? Não é? Porque nós estamos revestidos de Cristo. Nós estamos expressando agora Cristo. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Amém. Isso é de extrema importância. Muito bem, agora vamos para Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, versículo 4. Vocês vão ver agora o que era a nossa velha veste. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos. O que significa despojai-vos? Tira essa veste. Tira essa veste. Despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e agora vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Aleluia.
Nós nos despojamos e nos despimos do velho homem dia a dia e nos vestimos do novo homem, criado segundo Deus. Amém. Este novo homem é Cristo. Amém. Amém? Agora tem outra palavra, outro versículo aqui. Vou procurar aqui, que fala que nós temos que revestir-nos de Cristo. Efésios 4, 24. Aqui fala ainda do novo homem, tá? Eu vou pedir para o André ler o 22 até o 24, por favor, André. Achou aí, irmão Geraldo? Efésios 4. 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Amém. Amém. Tá bom? Tá vendo aqui novo homem de novo? Amém. E vos revistai-vos do novo homem. Amém. Amém. Gálatas 3, 27. 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém. Amém. De Cristo vos revestistes. Aleluia. Todos quantos. Nos revestimos do novo homem, nos revestimos de Cristo. E quando a gente se reveste do novo homem, nos revestimos de Cristo, nós nos revestimos de quê? Nos revestimos de justiça, nos revestimos de santidade, nos revestimos de todas as virtudes do que Cristo é. E este andar é um andar que agrada a Deus. Amém. Esse andar é o andar que vai exatamente nos conduzir para o reino que está por vir. Amém. Lembra daquele caso ali que o Senhor ele abriu a porta do reino para os judeus os rejeitou, né? O rejeitou. Aí o Senhor falou assim: vai para as encruzilhadas e chama ali e tal. Então vieram todos, né? Vieram para do caminho e tudo. Quando chegaram lá, todos eles receberam uma nova veste para poder estar ali. Mas depois teve as núpcias e precisava de uma veste nupcial. E naquele caso aparece alguém lá dentro sem veste nupcial, ou seja, a sua veste não estava adequada e aí não pôde entrar, não é? Irmãos, é nesse sentido. Nós precisamos nos revestir diariamente de Cristo. Amém. Nós temos que e revestir de Cristo não é assim, de repente, não. Nós estamos tecendo essa veste diariamente. Nas mínimas coisas em que eu vivo na presença do Senhor, estou tecendo esta veste. Estou me revestindo de Cristo. Até aquele dia em que nós estaremos completos na nossa veste para podermos então encontrarmos com o Senhor. Amém. Veja bem que Apocalipse fala assim, que ele virá como ladrão. Vigiai, porque ele virá como ladrão. E ele vincula a vinda dele com as nossas vestes. Compreenderam? Sim. Vigiai e guardai as vossas vestes. Amém. Para que não se encontre nu, nem exponha sua vergonha. Então, a volta do Senhor tem tudo a ver com as nossas vestes. Amém. E nós temos que acelerar, temos que dar atenção às nossas vestes, que é nosso viver diário. O André falou no começo da reunião, vamos dar atenção ao nosso viver diário. Isso aqui, sábado à noite, domingo, nossas reuniões, elas são importantes, mas elas não bastam para tecer a veste.
A veste tem que ser tecida e tem que ser preparada, ser revestida diariamente. É na minha vida pessoal, na minha vida privada com o Senhor, no meu tempo secreto com Deus. Eu não sei o tempo de oração de vocês, vocês sabem. Você não sabe o tempo de oração que eu tenho. Você não sabe quanto que eu leio a Bíblia. Eu também não sei quanto que vocês leem a Bíblia. Então não é uma questão de mostrar para ninguém ou para quem, não. Eu faço isso porque eu sei, Senhor, eu preciso de uma veste. Amém. Eu quero me revestir de Ti. Amém. Eu não faço para os outros verem. Eu faço para o Senhor. Amém. Entendeu? Ninguém tem que ficar dando satisfação aqui. Você está lendo a Bíblia, Tato? Você está lendo a Bíblia, Geraldo? Não é minha questão se alguém está lendo a Bíblia. Agora, se nós encorajamos, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos orar mais, vamos invocar mais no Senhor, vamos aprender a estar mais em comunhão. Tudo isso nos ajuda a andarmos mais em Cristo. Amém. Então temos que receber como palavra de consolação, de exortação, de encorajamento. É, não é? Porque naquele dia cada um dará conta diante do Senhor. Vocês em Coimbra não vão cobrar do André. André, foi sua culpa. Eu estou assim por sua culpa. Você vai falar assim, desculpa. O André não tem nada a ver com isso. Ele tentou ajudar, você que não quis ouvir. Lógico, né? Estou dando um exemplo aqui. Líderes, por um lado, são culpados porque não conduzem direito. Mas por outro lado, não são culpados também porque no final, cada um que tem que prestar conta diante do Senhor. Mas bons líderes ou bons irmãos que conduzem são aqueles que se preocupam pela condição do rebanho. Amém. Pela condição de cada um. Às vezes os irmãos me acham um pouco chato, porque eu só ali às vezes ligo para um, ligo para outro, mando uma mensagem para um, mando mensagem para outro. Eu não quero ficar bibliotecando a vida de ninguém, mas o Senhor me dá um sentimento. Veja como é que está aquele irmão, vê como é que está aquela irmã. E aí às vezes aquilo lá, puxa irmão, muito obrigado. Como estava precisando da sua chamada, estava no momento ali angustiado, e a sua mensagem me trouxe ânimo. Pronto. Por quê? Porque se a gente é sensível ao Senhor, a gente vai estar sempre sendo usado pelo Senhor. Amém. E o Senhor precisa de cada um de vocês. Amém. Cada um de nós, não de um específico ou de outro. Todos nós podemos nos cuidar mutuamente. Amém. Amém? E a nossa busca pessoal com o Senhor é o que mais importa. É o que mais importa. E aí, coletivamente, nós aprendemos também a caminhar juntos. Isso é muito importante. Não podemos estar isolados, que aí seremos presa muito fácil para o inimigo. Diz 1 Pedro 5 que o diabo anda em derredor procurando alguém para devorar. E geralmente a presa, ela é pega quando está desgarrada, não é? Vai ver lá aí na National Geographic, Animal, né? Mundo Animal, nessas coisas. O leãozinho está ali, o leão está ali, o tigre está ali esperando o quê? Um boi que se afasta ali, uma ovelha que se afasta, pronto, ali está sozinho para, né? Então, nós temos que estar juntos para sermos guardados. Amém. Não para controlar a vida de ninguém, mas para guardar uns aos outros. Amém. Na comunhão. Amém. Para que nós possamos, no final, chegar juntos àquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Amém. Amém? Amém. Bem, vou parar por aqui. Daí amanhã a gente continua. Tá bom? Então podemos deixar aberto. Não, abrir porque para quem quiser compartilhar um pouquinho daquilo que você tem alguma dúvida, uma pergunta, quer reforçar um aspecto que você ganhou hoje, né? Para você, fica à vontade. Amém. Irmão, a gente ia pedir os irmãos para fazer pequenos grupos, mas devido ao tempo, nós vamos liberar lá para os irmãos da sua cadeira mesmo levantar e compartilhar com isso. Foi, né? Fiquem à vontade, né? Temos aí mais 10 minutinhos para desfrutar dessa porção.